Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o podcast da Igreja Batista de Bebedouro, Bebendo da Fonte. No nosso 10º episódio, nós vamos falar sobre o cristão e o cuidado com o corpo. Desde já, não esqueça de curtir o nosso episódio, comentar, compartilhar com as pessoas e seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte. Neste 10º episódio do Bebendo da Fonte, vamos nos aprofundar sobre a importância de cuidar da saúde, sendo essa uma parte importante da vida com Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? E como equilibrar espiritualmente bem-estar físico no dia a dia? Para nos ajudar nesse assunto tão importante, o nosso convidado de hoje é formado em Teologia e História e pós-graduado em Liderança. Casado com a Miriam, pai da Ana e do Arthur, e pastor da Igreja Batista Nova Esperança, a IBNE. Ele pratica esportes como tênis de mesa e corrida. Seja bem-vindo, pastor Atos. Agradecer o convite e dar a alegria de participar com vocês, de somar com esse lindo projeto. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Pastor, há quanto tempo e como começou a sua caminhada cristã? Para a gente começar do início da sua história. Eu me converti, fui salvo por Cristo aproximadamente com 14, 15 anos. Sou natural de Palmeira dos Índios, ali no interior, no Agreste. E através da minha avó, minha mãe se aproximou da primeira igreja batista. Consequentemente, eu também fui. E aí nós começamos a nos aproximar e ali o Senhor nos alcançou com 15 anos, aproximadamente. A conversão foi nessa faixa da adolescência. E o ministério pastoral? Começou novo também, porque quando eu me converti com 15 anos de idade, ainda sem saber muito o que era ser pastor, eu via o meu pastor pregando e achava aquilo bonito e comecei a começar eu chamo de uma projeção, mas aí a gente sabe que Deus vai colocando isso no coração da gente. Então ainda com uns 15 anos eu comecei a me envolver na igreja, participar de pequenos grupos, participava de estudos. E aí manifestei o desejo de ingressar no ministério. Com 16 para 17, comecei como pastor dessa intenção. A igreja começou a me colocar, participar de atividades em congregação, pregar na igreja, aquela coisa de... Lá em Palmeira dos Índios. Lá em Palmeira. E experimentando... Era na PIB? Na PIB, porque eu sou filho da PIB e acabei sendo ordenado na Castelo Forte. Fui participando, fui me envolvendo. Quando foi com 18 anos, a igreja me recomendou para o seminário. E aí eu ingressei no seminário com 18, para completar 19 em abril, e terminei em 2012. Aí, quando eu terminei o curso, a PIB já tinha o meu amigo de seminário como pastor auxiliar, e na época o pastor Pedro Góes, muito conhecido também de muitos irmãos, sim, sabendo que eu havia terminado o curso, me chamou para ser pastor auxiliar, e aí no dia 29 de dezembro de 2012 eu fui ordenado ali na Igreja Batista Castelo Forte, que é a segunda Igreja Batista de Palmeira dos Índios, né? Isso. Aí comecei ali 22 para 23 anos, ali em Palmeira em 2012. Apesar de começar muito novo, eu brincava muito com o pessoal. Por muito tempo eu fui o pastor mais novo do campo. Sim. 23 anos. Sempre, assim, a ordenação de pastores novos não era muito comum. Então aí eu fui ordenado com 22 para 23. Pela graça, eu tô aí há quase 13 anos nessa linda caminhada. Ô, pastor, o senhor teve sempre uma relação com essa questão de cuidar do corpo? Sempre foi assim preocupado com isso? Houve um momento em que percebeu que precisava mudar sua relação com a saúde? Depois de velho, você vai começando a descobrir um monte de problema, né? De um tempo pra cá, eu descobri que eu tenho algum grau de hiperatividade. Então, eu sempre fui muito ativo. Por exemplo, quando eu era novo, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Sim. Como qualquer garoto brasileiro. E aí minha mãe me colocou na escolinha de futebol de um ex-jogador do CSA, e eu praticava lá tal, e eu queria fazer peneira para time de futebol, e aí eu fiz peneira para uns 2, mas eles não descobriram o meu talento. Acho que faltou um olheiro, mas jogava bola, e aí de repente eu descobri o judô, comecei a fazer judô na infância também, lutei um tempo. Por exemplo, no seminário, eu tive a graça de morar no internato. Morei em Recife 6 meses, sim, mas eu terminei meu curso em Feira de Santana. Sim. Mas a cultura era muito parecida. Então, final de tarde, sempre tinha um rachinha lá do seminário. Então, sempre joguei bola. Então, eu sempre gostei de praticar esportes. Mas eu vivi uma experiência interessante em Pilar. Uma professora, ela foi falar sobre a necessidade do que nós estamos conversando aqui, da prática de atividade física. E ela é uma professora muito assim, desenrolada. Ela, no final da palestra, ela botou um vídeo que mostrava um senhor de idade dividido no meio, sim, uma parte ele internado, outra parte ele
com autonomia. E eu lembro que aquele vídeo, assim, pra mim foi um toque, assim, ó. O futuro, é claro que não está nas nossas mãos, mas no que depender de você, cuide. Só que praticar atividade física como um gesto de autocuidado talvez tenha sido de uns 5, 6 anos para cá, em que hoje eu desenvolvo, jogo ping-pong, chamado tênis de mesa, corro, faço calistenia em casa, não gosto de academia, mas aí em casa eu faço as minhas atividades. De uns 6 anos para cá, essa consciência de um autocuidado, né? Se eu conseguir envelhecer, eu costumo brincar que a gente não tem esse controle mesmo se cuidando, mas se eu conseguir envelhecer, eu quero chegar na minha melhor idade avançada na velhice com autonomia. Sim. Aí eu diria que foi a partir desse vídeo, de um simples vídeo, de uma aula, de um bate-papo, que gerou em mim essa consciência da necessidade de um autocuidado para uma vida melhor, mais longeva e com mais tranquilidade. É muito interessante isso, pastor, porque muitas vezes na caminhada cristã, e falando na caminhada de um pastor especificamente, é exigido muito dele, né? Psicologicamente, emocionalmente. Isso também reflete na parte física mesmo. Muitas vezes existe a prática de negligenciar esse lado, falando à luz da palavra mesmo. Existe uma base bíblica para o cuidado com o corpo? A gente tem que começar em Gênesis, né? O Gênesis 1 fala que Deus criou o ser humano, formou do pó da terra. O corpo é criação divina. Claramente em Gênesis ali o texto mostra que Deus criou e formou o homem. E talvez nós não percebamos, mas o corpo ele não é uma propriedade nossa. Eu costumo dizer que a vida é um empréstimo. Quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida, ele está dizendo assim, eu estou emprestando a você a vida. Então, cuidar do corpo, a partir do empréstimo que recebemos do Senhor, é um gesto de mordomia. Quando a gente pensa na parábola dos talentos, em que há administração, a gente pode pensar nessa ideia do corpo como um ato de mordomia em que nós cuidamos desse presente que Deus nos deu. A gente pode pensar sobre a ideia do templo do Espírito também, porque quando a gente pensa sobre a ideia de que nós somos templo do Espírito, então há claramente a ideia de que existe uma necessidade de cuidar desse presente que a gente recebeu, que é o corpo. Além de Gênesis, quando diz que Deus formou o homem, e ali ao formar ele está dizendo assim, isso aqui é importante, o seu corpo é importante, eu não formei o seu corpo para que você se descuide dele. Partindo para o Novo Testamento, para 1 Coríntios 6, a Bíblia fala sobre essa necessidade de perceber esse corpo que é morada do próprio Deus. Isso tudo gera em nós essa consciência do cuidado mesmo, dessa preservação. Pastor, como é que a prática de exercícios físicos impactou sua vida pessoal, espiritual, ministerial? Qual o impacto disso na sua vida, na prática mesmo? Pessoal, eu diria que tem o lance da autoestima. Por exemplo, a gente vive hoje numa sociedade pessoas muito mal resolvidas. Eu costumo falar assim, quem é uma pessoa bem resolvida não quer guerra com ninguém. Alguém que está bem consigo, com Deus principalmente, vive em paz. Então eu diria assim, que a atividade física, ela gera em mim uma autoestima, não um orgulho, mas uma consciência, poxa, me faz olhar para mim com um olhar de cuidado e, consequentemente, me leva a boas relações. Porque a gente já vê isso nas ciências, a prática da atividade física, ela libera a dopamina no cérebro, ela tem uma série de efeitos para nossas emoções e isso gera um bem-estar. Então, pessoalmente, me dá equilíbrio na questão das dificuldades que qualquer pastor encara, me dá equilíbrio na vida em casa e na vida no dia a dia. Então, melhora minha autoestima e melhora meus relacionamentos. Na questão da vida espiritual, eu costumo falar assim, que há uma ignorância em que as pessoas elas querem separar o corpo do espírito. Nós somos, alguns são dicotômicos, outros tricotômicos, mas assim, a ideia de corpo e alma. Sim. A gente não tem como separar o corpo da alma. Eu tenho, por exemplo, crise de enxaqueca. Às vezes, quando eu tô com crise de enxaqueca, eu tenho um remédio que eu tomo e eu preciso deitar meia hora, uma hora num quarto escuro para que essa enxaqueca vá embora. Mas já teve vezes em que eu passei uma enxaqueca assim, dormi mal, então às vezes eu tive um dia todo de enxaqueca. Eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo fazer nada. Então, quando eu tô doente, eu não consigo desenvolver nada bem. A prática da saúde, ela tem uma ligação muito próxima à espiritualidade, porque se eu cuido bem do meu corpo, eu vou ter condições de manter uma relação com Deus totalmente plena. Já que o corpo está bem, a alma naturalmente vai estar bem. Porque eu não posso separar o corpo da alma, né? E no ministério pastoral eu falaria mais disposição, porque assim, alguém que está cansado, que não tem saúde, por exemplo, vamos pensar em alguém que tem uma crise de diabetes ou pressão alta e de repente tem que estar sempre ali se preocupando. Ele deixa de ter mais disponibilidade para servir por causa dos problemas de saúde.
Então, na questão do ministério, por exemplo, o pessoal estava brincando aqui, a gente na igreja fizemos um mutirão sábado, a gente fez uma reforma no púlpito da igreja, sujou muito. E aí eu tava lá carregando cadeira, botando tralha para fora. E eu digo lá na igreja, e eu acho que você também deve pensar isso, pastor, acredita? Nós somos servos dos servos. Eu sou um servo. O fato de ser pastor não me faz melhor do que ninguém. Me dá mais saúde para servir. Na questão da espiritualidade, a saúde me permite ter uma relação mais plena com Deus. Na questão pessoal, a minha autoestima, porque eu acho que quando você tem uma autoestima boa, melhora a sua relação com as pessoas e você vive bem. Então eu acho que são nessas 3 direções aí. Muito importante isso, porque muitas vezes a gente pensa que essas coisas não estão conectadas, né? Mas é isso, de não poder separar o corpo e a alma, nesse sentido de que se o seu físico, se o seu corpo, se você não está bem de saúde, isso vai impactar diretamente em sua vida espiritual, no sentido de você poder se dedicar a isso, se dedicar à igreja. Pastor, tem um autor que eu gosto muito dele, ele infelizmente morreu tragicamente, é um bispo anglicano, Robson Cavalcante. E ele tinha um livro chamado Cristianismo e Política. E nesse livro, apesar desse título, ele tratava várias coisas, mas eu achei interessante que ele falava sobre por uma teologia da vida. E ali naquele capítulo ele falava sobre essas questões de como muitas vezes nós limitamos o cristianismo, a fé cristã, só no pós-túmulo. Vai ser muito ruim aqui, mas vai ser muito bom quando eu chegar lá. Isso, de certa forma, diminui e retira a beleza da vida nesse sentido. E muitas vezes o que consigo ver é que durante muito tempo, isso tem mudado, eu gostaria que você falasse a sua visão sobre isso, mas durante muito tempo a questão de cuidar do corpo foi considerada até como algo mal visto no nosso meio, de cuidar da matéria mesmo. Não, eu tenho que cuidar do espírito, né? A carne não serve para nada, esse tipo de coisa, né? Claro que sem fazer uma leitura aprofundada do que a Bíblia chama de carne em alguns momentos. Por isso eu queria perguntar, se muitas vezes vemos cristãos muito dedicados às disciplinas espirituais. Quando você está ligado à fé, então a questão é espiritual e tal. Mas muito negligentes quanto ao corpo. No nosso meio pastoral mesmo, eu queria que você primeiro falasse do geral e depois falasse nosso meio pastoral. Por que isso acontece na sua visão? Pastor, eu acredito tem a ver com essa questão do dualismo, ou dessa separação do corpo e do espírito, né? Há uma ênfase nas disciplinas espirituais por essa separação, sim, talvez até inconsciente, em que as pessoas elas entendem que para estar conectado com Deus eu preciso ter apenas os meus pensamentos e a minha alma voltada para o Senhor. Então essa separação acaba influenciando e levando a essa negligência. Eu penso que o ativismo religioso acaba sendo algo que impacta. Eu troquei de carro recente e é uma história interessante. Eu fui na loja e eu estava conversando com um menino que estava lá trabalhando para o dono da loja. E ele tinha se convertido há pouco tempo. E ele falando assim da sua paixão, não sei o que. Eu trabalho o dia todo e eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. Caramba, eu preciso falar alguma coisa para esse cara. Eu falei, rapaz, mas tem para sua família, para você fazer alguma coisa. Você não, pastor, eu tenho e tal. Mas o que foi que eu identifiquei? É como se eu só posso servir a Deus se eu estiver dentro da igreja. Sim. Ou eu só posso servir a Deus se eu estiver praticando atividades do ministério da igreja. E eu sempre gosto de lembrar que a consciência de que a vida, o campo missionário é um mundo. E a vida é uma missão. Sim. E dentro dessa missão está o cuidado com o corpo para que eu possa exercer essa missão como um todo. Mas eu diria que essa negligência se dá para essa visão fechada de reino de Deus como apenas a igreja local. Certo. E talvez não se tenha essa percepção de que eu tenho que cuidar de mim e servir a Deus onde quer que eu esteja. O reino é maior. Né? Então, por exemplo, alguém que tem, vamos pensar o seguinte, alguém que vive cheio de problema de saúde, obeso, diabetes, pressão alta e N problemas. Esse cara vai chegar no trabalho dele, a pergunta talvez seja, ele tem uma vida que inspira? Será que ele vai conseguir inspirar as pessoas do lado dele? Talvez em alguma questão, um jeito dócil de tratar, onde eu quero chegar. Se você tem um autocuidado, aquilo ali acaba sendo uma inspiração para outras pessoas. Sim, sim. Então, essa visão de que a sua vida precisa ser uma inspiração em todos os sentidos, talvez leve a esse cuidado com o corpo, que eu acho que é também uma forma de influenciar pessoas para o bem. E supera essa visão equivocada, né? Da questão de que
Se eu cuidar do corpo, eu estou alimentando a carne, né? Assim, é totalmente equivocada, né? A gente vive uma época de culto ao corpo. Sim. Por exemplo. É o outro extremo. É um outro extremo. Por exemplo, eu diria para você, por exemplo, eu uso muito rede social hoje como um instrumento para alcançar pessoas, porque a gente sabe que hoje é uma forma de você atingir muita gente. Eu já vi pessoas irem parar na igreja e se converterem depois através do Instagram da igreja. Isso acontece. Sim. Só que eu já me peguei, por exemplo, lutando, por exemplo, com essa vaidade de olhar para uma foto minha, achar bonita e aquilo me deixar cheio de ego. Então, digamos assim, eu já lutei contra as minhas vaidades de foto, de posts meus. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas cultuam o corpo, que é um extremo. E talvez esse culto ao corpo que a sociedade moderna vive, em que, como se fosse acima de tudo, cuidado com o corpo, leva aqueles que têm uma visão já meio, talvez assim, um pé atrás, a uma negligência total. São extremos. Enquanto alguns negligenciam totalmente, outros fazem disso quase que um culto ou um próprio culto ao corpo. E aí eu acho que a grande questão é o equilíbrio, é você perceber que você não deve viver, por exemplo, em busca dessa imagem. Eu costumo falar assim, que eu não vivo de beleza. Sim. Eu não ganho com isso. Mas eu também não vou negligenciar o autocuidado e a imagem, porque é importante. Acho que está no equilíbrio de você não pender para o culto ao corpo, nem para a negligência total. Como equilibrar o cuidado com o corpo mesmo, mas sem cair nessa vaidade, ou como o senhor falou, no culto à aparência, ao corpo? Eu acho que tem a ver com avaliar a motivação do coração. Eu costumo falar que nós, seres humanos, somos vaidosos por natureza. Nós gostamos do elogio, nós gostamos dos likes da internet, isso desperta o nosso ego. O narciso que é em nós, narciso que é em nós. Então eu acho que é sempre manter uma vigilância mesmo constante, quando perceber que aquilo está sendo talvez um inflar do ego, ou um orgulho está começando a tomar conta do coração. Então essa vigilância é muito importante, vigilância das motivações. E eu talvez entender a motivação, a finalidade do cuidado com o corpo. Qual é a finalidade do cuidado com o corpo? É servir e ter uma vida mais longa, em que você possa viver bem com você, com as pessoas e com o próprio Deus. Me diga uma coisa, para quem quer começar, eu praticava futebol também. E eu pratiquei futebol durante muitos anos na minha vida. Inclusive eu me converti através de futebol. Eu nunca tinha ouvido falar do Jesus biblicamente falando, certo? Então eu tinha uma tradição religiosa, mas aos 14 anos eu me converti porque alguém no clube de futebol, o dirigente lá, fazia um trabalho evangelístico. E aí foi apresentado o Jesus da Bíblia, a Bíblia de Jesus e tal, e eu gostei desse negócio até hoje, né? Veja, através do esporte, né? Mas eu joguei bola até os 40 anos, certo? Eu tô com 46. Então eu abandonei há 6 anos. E eu parei bruscamente. Parou. Não sentiu abstinência, não? Na verdade, eu passei a ter uma nova rotina de muita correria, então não tinha nem tempo para pensar no futebol. E aí foi a mudança de rotina que me forçou a parar o futebol, e eu parei, como disse, drasticamente. E aí, aos 40, assim, o metabolismo já muda, né? Então, aí eu ganhei peso, certo? Nessa época. E eu, que nunca ganhava peso, eu ficava muito feliz, pastor Watts, quando eu ganhava 1 quilo, certo? Quando eu ganhava 1 quilo, eu digo, eu não posso perder de jeito nenhum. Se alguém achar, pelo amor de Deus, me devolva. Hoje eu luto para manter o peso. Minhas filhas pegam muito no meu pé sobre isso, né? Então me forçaram a fazer uma matrícula na academia e tal. E aí eu retomei, né, essa coisa toda. Estou meio negligente, é verdade. Mas o que eu queria dizer? Foi uma dificuldade para mim, assim, o que eu vou fazer? Eu confesso que eu tentei, inclusive, ir para o futebol dos pastores às segundas. Mas eu descobri que eu não tinha mais aquela paixão. Sabe o que eu gosto de fazer em relação ao futebol? Sentar no sofá, comer uma bacia de pipoca assistindo futebol, que eu pratiquei durante muitos anos da minha vida. E aí, qual é a indicação, qual é a sua palavra para quem deseja começar, certo? A questão de uma prática, alguma atividade física propriamente dita, sempre. Rapaz, para quem não tem nenhum tipo de prática, é se forçar a começar. A disciplina é um processo que, quando você começa algo, o corpo se disciplina e depois fica algo natural. Você começa forçadamente, depois de um tempo... Para vencer a inércia, né? Depois de um tempo aquilo faz parte e você vai no natural. Eu acho que a atividade física não é
querer ou gostar é uma necessidade básica. Por exemplo, algo interessante. Quem malha pernas tem uma tendência muito maior a não desenvolver demência. Boa parte da nossa capacidade cerebral está nas pernas. Então, assim, então malhar a perna, por exemplo, ninguém gosta, mas é preciso fazer porque, assim, tem a ver com a nossa autonomia do cérebro. Sim. Então, eu diria assim, a questão da fazer sem vontade, ou seja, criar a disciplina, talvez fazer o que eu fiz, você pensar em algo que você gosta, por exemplo, o que é que eu gosto de fazer? Talvez você tenha que voltar na sua infância e perceber uma coisa que você praticou e voltar a praticar. Sim. E assim, e ter nessa conexão com o que você gosta, mas também entender que, ainda que você não goste de nada especificamente falando, tem a ver com maturidade. Não é gostar, eu preciso. Como bebo água, eu preciso praticar atividade física, porque está muito ligado a essa necessidade de sobreviver. Sim. Bem. Ainda nessa ideia, só para fazer um comentário, nós temos um exemplo, 2 exemplos aqui. Temos alguns exemplos na Igreja Batista do Bebedouro, mas eu queria citar 2 exemplos aqui. Um é o irmão Hamilton, certo? Ele está com 74 anos e ele anda e corre troca e tal, mas corre e tal. Todos os dias ele faz essa caminhada, corridazinha, junto com caminhada, certo? Todos os dias ele faz isso. E é interessante que nós temos uma outra pessoa aqui. E essa outra pessoa tem 82 anos e ela participa de corridas. Legal. Participa de corridas. Então é uma pessoa cuja esposa estava me dizendo assim, esse homem não adoece. Tá entendendo? Ela estava dizendo assim, eu tenho alguns problemas, mas ele não adoece, assim, não tem problema nenhum. É uma pessoa que aos 82 anos está ativa, ainda trabalha. Que legal. E trabalha porque gosta mesmo. Não precisa mais, mas porque gosta. E é um grande exemplo. Inspira a gente. Quando ele ganha uma medalha, ele me diz, eu levo ele para frente da igreja e no culto mesmo, durante o culto eu enfatizo isso e tal, e ele mostra lá a medalha. Como é que a gente chama? Na faixa etária dele lá, isso, certo? Na categoria. Na categoria dos primeiros. Ele é o primeiro. Que legal. É o primeiro. Ele foi o campeão. Então, assim, os filhos não conseguem acompanhar ele, certo? Os filhos não conseguem acompanhar ele na corrida. Então, legal. São exemplos, né? Assim. E aí, talvez, a grande questão, depois de um tempo, quem desenvolve algum tipo de atividade física, ele percebe que a vida dele passa a ser uma inspiração para outras pessoas. E isso nos motiva também, porque assim, quando você percebe que eu costumo falar assim, fazer o mal vicia. Sim. Você pega esses criminosos que fazem o mal, que matam gente, aquilo torna-se uma compulsão. O mal é viciante, mas fazer o bem também vicia. Então quando você começa a ter um autocuidado e você percebe que a sua vida começa a inspirar outras pessoas, aquilo lhe faz bem. Poxa, eu tinha um irmão aqui da IBNE que ele é maratonista. Ele correu agora recente a maratona de Olinda. E ele contou pra mim recente, que um dia ele foi ao médico, ele mostrou uma foto, ele era muito gordo. Sim. E o médico, se você não mudar a sua vida, você vai morrer. Ele tava cheio de problema e que foi um choque, né? Ele falou, não vou criar minha filha, ou você muda ou você morre. E ele começou a mudar. Hoje ele é um cara que já correu inúmeras maratonas e eu brinco com ele assim, eu não tenho a sua coragem. Eu corro por uma questão de saúde. Eu olho para a maratona, por exemplo, brinco, você correr 42 km, nossa, eu vi um vídeo que dizia assim, ó, 30 km você corre na força das pernas, 10 você corre na força da cabeça, e os últimos 2 ou 3 é na força das lágrimas, uma coisa assim. É muito sacrifício. Aí eu disse pra ele assim, olha, eu não tenho sua coragem, acho bacana, talvez um dia eu vou correr uma meia maratona. Quando eu fizer uns exames de saúde para saber como é que tá o coração, avaliar direitinho, talvez eu me arrisque um pouquinho mais. Mas a minha prioridade é o ping-pong, eu gosto mais de ping-pong, então eu corro para dar uma força no ping-pong. Aí eu falei pra ele assim, correr maratona é muito sacrifício, só que ele fala assim, eu vi um vídeo dele nessa última agora, ele chegando, e aquilo me emocionou, porque a esposa abraçando a filha, então assim, ele dizendo pra mim basicamente o seguinte, que ele se sente muito feliz hoje porque ele inspira muitas pessoas, a começarem esse autocuidado, a partir do próprio exemplo, porque ele estava entre a vida e a morte, e hoje é um cara que vive inspirando pessoas e cuidando, assim, sendo feliz também, porque ele corre maratona e para ele é muito bom, né? E acaba ajudando outras pessoas. Como a igreja local pode incentivar o cuidado com a saúde física entre os membros? Porque muitas vezes é difícil começar, como a gente já falou. É difícil saber, eu preciso procurar profissionais, médicos mesmo, nutricionistas, que podem me ajudar, mas a igreja, como um agente motivador,
dessa saúde? Lá na igreja, a gente teve a ideia de começar um ministério chamado IBNE Esportes. Uhum. É mais para motivar, porque ninguém vai viver de uma atividade por mês, né? Sim. Então, uma vez por mês a gente faz na praia, às vezes, uma funcional, aí já fizemos corrida. Foi exatamente nessa perspectiva. Eu conversando com esse irmão, que é maratonista, para a gente tentar inserir esse Ministério de Esportes, para tentar mobilizar e dar essa percepção para os irmãos da igreja, né, da necessidade do autocuidado. Eu vi, por exemplo, a PIB de Maceió, eles têm um outro nome, mas é um projeto parecido. Isso. O projeto Viva Mais. Isso. Então, de fato, eu acho que a igreja pode fazer isso, delegando, encaminhando alguém para começar a mobilizar, porque são atividades que geram comunhão, e a igreja precisa de ambientes de comunhão, e também geram essa consciência, poxa, eu preciso me cuidar, eu preciso começar a fazer alguma coisa. No nosso caso, a gente começou esse Ministério IBNE Esportes com esse irmão. Interessante. É muito, muito interessante. Pastor, para fechar, se você pudesse deixar uma palavra pastoral sobre esse tema para quem está nos ouvindo agora, diretamente, né? É claro que desde que chegou, começou aqui, você falou sobre isso, mas diretamente agora, várias pessoas irão nos ouvir, e são pessoas, sobretudo assim, somente pessoas de igreja e das nossas comunidades, né, de fé. Que palavra o senhor deixa, né, sobre esse tema para quem está nos ouvindo? Olhe para a vida como uma maratona. Não se desespere e cuide durante todo o percurso. Eu acho que é a ideia de que a vida é uma longa corrida, uma longa jornada. A gente não sabe exatamente quando nós vamos partir. Então, enquanto aqui você estiver, lembre que o autocuidado é uma missão de Deus para você. Cuidar do seu corpo que Deus formou, a vida é um empréstimo. Então, cuide desse empréstimo com todo zelo. Porque quando você estiver diante de Jesus, você vai dizer, eu cuidei de tudo, inclusive de mim. E eu sempre lembro o seguinte, o amor a si mesmo precede o amor ao próximo. Amar ao próximo como a você mesmo. Então é mandamento. Ame-se, cuide-se, para que você consiga amar melhor sua esposa, seus filhos, seus amigos e a vida. Que lindo, pastor. Muito obrigada. Nós queremos agradecer pela sua participação, pela sua contribuição, que foi riquíssima. E queremos agradecer a você também que nos ouve, por estar aqui em mais um episódio junto com a gente. Lembre de se cuidar da sua saúde, cuidar dos seus, porque isso é uma parte muito importante da vida, de uma vida espiritual também. Obrigado, pastor Atos, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não esqueça de apoiar o nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando, envia para os amigos, para os colegas, familiares, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre o cuidado com a saúde, e de seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.